Bom dia, gente. Essa é a aula 8, Segunda Guerra Mundial para terceiro ano, tá? No contexto de início de Segunda Guerra, né, a gente vai ter ali, ao final da Primeira Guerra, o Tratado de Versalhes, né, que vai exigir dos alemães uma indenização. Isso, logicamente, vai gerar um ressentimento por parte da população alemã. Junto disso, a gente tem ali a Itália de Mussolini mudando de lado, né, da Tríplice Aliança para a Tríplice Entente. Essa mudança ela foi feita, né, porque a Itália visava alguns territórios. Esses territórios, após o final da Segunda Guerra, não chegam na mão dos italianos, o que também gera uma certa insatisfação. Já no plano asiático, a gente tem o Japão buscando expandir o seu império, né? Nessa busca de expansão do Império Japonês, termina que ele vai fazer esse acordo junto com a Alemanha e Itália, né, e vão formar um grande bloco aí, né? Esse bloco vai ser um bloco, né, com características anticomunistas, né? A gente tem que lembrar que após a Revolução Russa, a gente tem a expansão aí do pensamento comunista pelo mundo. Então você tem aí essa disputa ideológica entre o nazifascismo e o comunismo de um lado, né? A união entre a Alemanha, Itália e Japão vai significar então essa liga anticomunista, né? E ao mesmo tempo uma liga nazifascista pelos seus valores que estão sendo promulgados aí, né? Por meio desse militarismo e desse enrijecimento aí do significado da identidade cultural desses povos, tá? O Japão no Extremo Oriente está vivendo um processo de modernização. Essa modernização e industrialização vai possibilitar ao Japão, né, se militarizar, e essa militarização vai propiciar esse crescimento do império, né? Esse império que vai crescer a partir do quê? Da conquista de territórios. Um desses territórios marcantes é a Manchúria na China. Todos esses governos, tanto o Japão, Itália quanto a Alemanha, vai investir muito forte no poder bélico, né? Esse poder bélico e a tecnologia bélica que eles desenvolvem vai garantir essa expansão imperialista, tá? Ao mesmo tempo, esse jogo político acontecendo na Ásia, né, vai gerar insatisfação em outros lugares do mundo, né? No Japão a gente vai ter um jogo político entre os partidos tradicionais e os aibatsus, né, que são conglomerados aí de famílias de empresariados. Esse conflito vai terminar propiciando que os militares subam ao poder no Japão, e aí isso vai marcar essa expansão imperialista também japonesa, tá? O imperialismo italiano já vai estar em 36 ali, buscando expandir seu território por meio da África. Então a gente tem aí o território da Etiópia, que é um desses territórios marcantes, né? A invasão alemã à Etiópia vai mobilizar negros no mundo todo. A gente deve lembrar que a Itália já tinha tentado invadir a Etiópia em 1896, mas você tem uma resistência anticolonialista ali que vai expulsar esse invasor europeu, tá? Na Alemanha, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães vai começar a ascender e se consolidar na estrutura de poder. O Hitler ele teve apoio aí das grandes empresários, né? A gente tem diversas empresas alemãs que vão crescer nesse período e vão se consolidar até hoje, né? Que Hitler e o Partido Nazista teve relação direta com a Igreja. Então você vai ter diversos acordos aí com a Igreja durante esse processo de ascensão do nazismo, tá? Também é importante lembrar que o partido nazista ele foi um partido extremamente corrupto, né? A partir do momento que você elimina todos os seus adversários e você tem um monopólio de poder, isso é muito comum em vários lugares do mundo, tá? A gente vai ter aí uma crescente nos casos de corrupção dentro do Estado, já que esse Estado é um Estado totalitário, né, ao qual as pessoas não podem questionar ele. A Alemanha nazista então vai consolidar o seu território também, né, essa ideia de espaço vital, né, de consolidação do território do Império Alemão. E nessa consolidação e expansão do Império Alemão a gente vai notar que existe uma omissão de França e Inglaterra. Enquanto isso, a Itália de Mussolini vai se juntar a Hitler, né, e vai ali acabar com a Guerra Civil Espanhola, que vai ter uma forte presença aí de grupos anarquistas e comunistas, né? Então é uma ameaça, de alguma maneira, aos valores nazifascistas. Logicamente que também buscam, né, junto com isso, essa atuação na Guerra Civil Espanhola, dar espaço aí para o ditador fascista Francisco Franco, né, para fazer parte aí desse conglomerado nazifascista na Europa, tá? A Alemanha vai invadir a Áustria e também vai exigir os Sudetos na Tchecoslováquia, os Sudetos que é uma região industrial. Então a Alemanha durante esse período vai consolidando sua expansão, tá? Enquanto isso, França, Inglaterra e os outros países da Europa vão assistindo, mas logicamente que eles vão evitar a guerra, né? Acabaram de sair da Primeira Guerra Mundial, então existe uma preocupação em não voltar à guerra novamente. Então esses países vão ficar ali observando essa expansão, né? O que vai gerar um incômodo político e nas relações internacionais
como um todo. A gente vai ter a Conferência de Munique, que vai simbolizar exatamente esse apaziguamento, né, essa busca de uma não-guerra, né? Então é um espaço de diálogo ali que os países europeus vão ter com a Alemanha e com a Itália. Muitos desses dirigentes vão apoiar Hitler e Mussolini da França e da Itália. A gente tem que lembrar aí que o nazifascismo ele não é de exclusividade da Itália e da França, tá? A gente tem nazifascistas em toda a Europa que vão estar apoiando esse movimento, assim como a gente vai ter comunistas e anarquistas em todo esse território europeu, sendo contra esse crescimento nazifascista, tá? Em 1939 existe o Pacto Germano-Soviético, então você vai ter aí um pacto entre essas duas representações políticas, né, entre o nazifascismo e o comunismo em expansão. Esse pacto vai visar o quê? Exatamente não ter uma guerra mundial, que vai acontecer lá na frente, né? Mas esse acordo ele vai visar ali 10 anos sem um ataque direto. 10 anos de paz. Esses 10 anos de paz eles não funcionam, né? A gente também tem nesse acordo a divisão da Polônia entre duas áreas de influência, algo que vai se consolidar mais à frente e vai aí contribuir com esse início da Segunda Guerra também, tá? A invasão da Polônia pelos alemães, essa divisão da Polônia vai acirrar ainda mais os conflitos na Europa. O incômodo também da Inglaterra e da França. Esse território em vermelho que vocês vão ver aí no mapa, e amarelo, né, que vai estar ali próximo à Rússia, Polônia, a gente tem a Ucrânia, a Bielorrússia e tem ali ao sul a Crimeia, né? É uma região que está em conflito ao longo dos últimos 100 anos aí. A gente tem diversos conflitos aí pela influência nesse local. Então a gente tem dois eventos aí contemporâneos que é importante vocês lembrarem. Primeiro, a Crimeia, né, que é o território ao sul da Bielorrússia, que foi anexado à União Soviética há alguns anos atrás, e isso logicamente vai gerar um certo desconforto ali nas relações diplomáticas, né? A Ucrânia vai querer também anexar esse território e você vai ter a população da Crimeia dividida, uma parte querendo a anexação com os russos, outra parte querendo a anexação do território à Ucrânia. Na Bielorrússia a gente também vai ter aí outro conflito marcante na contemporaneidade, que é o Alexander Lukashenko, que é um ditador do país e que ele está tendo apoio do Putin, né, o russo Putin. Putin que já fez parte da KGB na época da União Soviética. Então é um conflito contemporâneo que a gente está tendo, gente, mas que tem uma raiz já nessa Segunda Guerra Mundial. Então é bom que vocês busquem se atualizar e estar inteirado desses assuntos, tá? A tática de guerra usada pelos alemães é a famosa Blitzkrieg, né? Essa Blitzkrieg, o que ela é? É um ataque conjunto, um ataque por ar via bomba, você manda aí os paraquedistas juntos e manda também o tanque de guerra e a artilharia por terra, né? Dessa maneira você chega com uma força tamanha que o seu inimigo não tem tempo de reação, isso vai garantindo a expansão desse império nazifascista. Os alemães vão avançar sobre a Dinamarca, sobre a Noruega e vão invadir a França, um evento aí que vai ser simbólico, né, já que os nazistas vão chegar até Paris, a capital. E essa marcha sobre Paris, né, vai ser feita, vai ser assim, talvez um dos maiores momentos de glória para Hitler, né, marchar sobre Paris. Os alemães também vão tentar atacar a ilha da Grã-Bretanha, né. A Inglaterra vai conseguir manter sua resistência graças à força aérea inglesa, né, que vai ter aí várias vitórias, vai conseguir deter essa invasão hitleriana. Hitler então vai voltar seu ataque aí para outros territórios, tá? Já que ele está tendo dificuldade de invadir a Inglaterra. Ele vai para a Hungria, Romênia, Bulgária, Iugoslávia e Grécia. A invasão nazista também vai para a União Soviética. Essa invasão da União Soviética ela se dá de maneira muito rápida, tá? Os alemães caminham 750 quilômetros em 20 dias, então isso é um território muito... A Blitzkrieg conquista muito rápido esse território. O que os soviéticos fazem então para se defender? Usam essa estratégia da terra arrasada. Eles vão recuando a partir do avanço dos alemães, mas eles vão destruindo tudo que tem naquela terra. Então os alemães vão adentrando o território, mas eles vão ficando sem recursos. E aí a gente vai ter a Batalha de Stalingrado, a partir de 42, que vai marcar aí a virada nesse conflito. A Batalha de Stalingrado, que vai ser uma das mais longas, os soviéticos vão ter sua vitória sobre os nazistas graças ao frio de Stalingrado. O clima de menos 40 graus vai fazer com que os tanques de guerra congelem suas gasolinas e ao mesmo tempo os próprios soldados alemães que não estão preparados, suas roupas e vestimentas para esse frio, né, vão muitas vezes morrer de frio. Então isso vai fazendo com que o exército alemão vai enfraquecendo, o que vai garantir a vitória dos sovietes e a reconquista desse território ao longo do tempo. Os sovietes começam aí então a empurrada dos alemães de volta para a Alemanha, tá? Um dos frontes de atuação. A gente vai ter aí um processo de mundialização do conflito, tá, gente? A gente tem inicialmente esses blocos europeus, mas o conflito ele vai se mundializando. Eu botei aí esse quadro para vocês poderem ver o ano em que cada país entrou, né, no conflito mundial. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos entrou na guerra em 1941, depois do ataque a Pearl Harbor, né, que é um ataque surpresa que destrói
dos japoneses, que vai destruir vários navios de guerra e avião. Isso para os norte-americanos é tido como uma das suas piores derrotas militares, e isso logicamente vai motivar sua entrada na guerra ali. Os brasileiros vão entrar no ano seguinte, 1942, tá, gente? Seguindo a política norte-americana aí, né, de ampliação do conflito, seguindo também essas políticas que são de amizade entre Brasil e Estados Unidos, que já se fortalecem aí há muito tempo, tá? Tanto no nível comercial quanto de relações internacionais mesmo, entre políticos. As campanhas do Pacífico se iniciam também na Ásia, tá? A gente tem essas campanhas do Pacífico são marcadas pela expansão japonesa, né? E já que ela acontecia no mar, é uma guerra que não vai ter baixas civis, diferente da guerra da Europa, que vai matar muito a população civil, já que você está atacando diretamente essa população, né? No ataque de Hitler à Inglaterra, por exemplo, ele bombardeia Londres, e nesse bombardeamento de Londres, parte da população civil vai morrendo junto, né? Os países aliados vão armar aí algumas contraofensivas contra o nazifascismo, então. Essas ofensivas vão atuar em 3 frentes, né? Uma vinda dos soviéticos ali, outra vinda pelo sul, né, a partir da África e da conquista da Espanha, e outro que vai ali desencadear na França, já no dia D, né, o dia D que é o 6 de junho de 1944, quando as forças aliadas vão desembarcar na Normandia, marcando aí esse terceiro fronte de combate, que vai fazer o quê? Pressionar os nazistas de volta para a Alemanha. Então você ataca os nazistas, o Império Nazista que está em expansão, por todos os seus lados, né, buscando enfraquecer ele como um todo. Essas ofensivas vão efetivar, junto com a ajuda dos norte-americanos e do seu grande exército poderio americano, essas ofensivas vão dando resultado. E a gente vai ter aí Hitler, a gente vai ter uma união aí entre Churchill, Truman e Stalin, né, formando essa união anglo-americana com a participação dos sovietes, que vai consolidar, né, um exército forte o suficiente para acabar com Hitler. No desespero, o que Hitler faz? Ordena que toda a população civil pegue em armas e vá combater esse inimigo, né, que está invadindo a Alemanha e buscando tirar Hitler do poder, né? No final da guerra ele vai se isolar em Berlim, e aí a gente vai ter esse movimento, tá? A gente tem um filme novo lançado esse ano aí, que é o Jojo Rabbit, que vai exatamente contar a participação das crianças nesse final da Segunda Guerra. Aconselho que vocês vejam. É um filme que está sendo muito comentado e que provavelmente vai cair alguma coisa nas provas de vocês final do ano sobre essa atuação das crianças, tá? O Japão, que está resistindo lá a duras penas na Ásia, o exército americano que acaba de entrar na guerra, que entra na guerra após Pearl Harbor, e com as derrotas, né, os japoneses começam essa tática dos kamikazes, que são pilotos que vão encher o seu avião de bombas e vão jogar seu avião com essas bombas sobre os navios norte-americanos, né? Com a intensificação do conflito na Ásia, o governo norte-americano vai jogar as 2 bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Essas 2 bombas vão matar milhares de pessoas em poucos minutos, além de destruir totalmente as cidades. Isso é considerado um crime contra a humanidade, ou deveria ser considerado um crime contra a humanidade, mas países como os Estados Unidos, né, assim como todos os países que venceram a Segunda Guerra, não vão assumir os seus erros de guerra, diferente do que vai acontecer com os nazistas, como a gente vai ver mais na frente. É importante a gente lembrar aqui aquela ideia de colonialismo e neocolonialismo. Com o final da Segunda Guerra, a gente vai ter essas políticas neocolonialistas aí se expandindo pelo mundo, dentre elas a influência norte-americana, tanto no Japão quanto no Brasil. Essa influência vai se dar a nível cultural. Um dos meios, por exemplo, de expansão dessa cultura de consumo e de vida do American Way of Life que está sendo vendido para esses países é por meio dos filmes, né? A gente tem aí uma grande produção de filmes norte-americanos que começa a ser exibido nesses países, uma das maneiras aí de você trazer esse modo de vida para próximo dessa população, tá? Essa influência pode ser notada também no Brasil, né? A gente tem, por exemplo, Natal vai virar um dos portos militares aí da Segunda Guerra, que vai receber os norte-americanos que estão indo tanto para a África quanto para a Ásia, né? Eles têm que fazer algumas pausas com o avião para fazer o carregamento de gasolina. Então Natal vai virar um desses portos militares. Como é que a gente vai notar essa influência norte-americana em Natal, por exemplo? Em Natal, por exemplo, Natal foi a primeira cidade a usar Ray-Ban, a mascar chiclete, né, que são coisas norte-americanas que vão chegar a partir de lá. E ao mesmo tempo a gente pode notar essa presença norte-americana na linguagem. Aqui em Brasília, quando a gente vai chamar outra pessoa, a gente chama de véi. Quando você vai para Fortaleza, por exemplo, chama de macho. Mas quando você vai para Natal, os homens se chamam de boy. Por que boy? Por causa dessa influência norte-americana, da presença dos norte-americanos aqui na Segunda Guerra. Então isso vai criar uma cultura de consumo e de vida também, tá? Que está sendo vendida pelos norte-americanos.
Isso vai consolidar uma cultura ocidental no Oriente, tá? No caso do Japão, por exemplo. O Japão começa a dialogar a sua cultura tradicional com outras culturas do Ocidente. Isso vai mudando a roupagem, vai mudando a estética, vai mudando o comportamento desse povo japonês, tá? Assim como do Brasil e do resto do mundo, que também está sofrendo essa influência. A partir desse momento a gente tem a chamada Guerra Fria, que é um conflito que não é armado, mas ele se dá de maneira ideológica, a partir de relações comerciais, a partir de conflitos que vão ser no campo diplomático, né? A gente vai ter superpotências defendendo de um lado o capitalismo e outras defendendo o socialismo. Então a gente vai ter aí um longo período aí de um conflito que não é armado, mas é ideológico e que tem a ver com práticas, com meios de produção e de consumo, né? Um modo de vida que está sendo vendido e qual modo de vida deve ser desse novo mundo pós-Segunda Guerra, o que fazer com esse novo mundo, né? Com o final da Segunda Guerra a gente também vai ter alguns julgamentos, dentre eles o de Nuremberg, né, que vão julgar esse alto escalão nazista. A gente vai ter aí um debate muito forte sobre o que vai se desenhar lá na frente como direitos humanos, né? Todas as atrocidades cometidas pelos nazifascistas vão começar a ser debatidas dentro de tribunais e as verdades, né, dessa guerra que muitas vezes não estavam claras vão começar a ficar claro a partir daqui, porque as investigações vão começar a deixar mais claro o nível, né, de morte e o nível de sofrimento que a guerra vai gerar. Isso vai fazer com que ideias como os direitos humanos comecem a se projetar a nível mundial, como uma política de mundo, né, de preservação da vida e de direitos básicos do ser humano. A gente também vai ter aí o Plano Marshall. O Plano Marshall que vai buscar o quê? Reestruturar, né? Vai buscar financiar a reconstrução da Europa. Logicamente, com esse financiamento que os Estados Unidos vai propor, ele vai ter um alto lucro. Lucro que já está acontecendo desde a Primeira Guerra Mundial. A gente tem que lembrar também que os Estados Unidos ele lucra muito, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Porque a Europa precisa de fornecimento de arma, de alimento, de diversas coisas. Então a gente tem diversos países que vão fazer esse fornecimento. Os Estados Unidos vai ser um dos países aí que vai ganhar muito dinheiro e vai se tornar aí uma grande potência durante esse período, né? Se consolidar como grande potência nesse período. A gente tem um quadro aí com as mortes de civis e militares aí para vocês terem uma noção do nível de destruição que a guerra deixa da Europa e quantas mortes, né? A gente tem que lembrar que é uma geração totalmente perdida, uma geração que essa geração que viveu a Segunda Guerra vive uma extrema violência, perde diversos familiares, então é uma geração que vai ficar também traumatizada, tá? É uma geração que vai ficar traumatizada por toda a violência da guerra e que a gente vai ter uma superação dessa dificuldade da guerra alguns anos na frente, aí, por exemplo, na década de 60, quando a gente tem o movimento hippie se ampliando, né? Um movimento ali que vai superar de alguma maneira essas dores causadas pela guerra, né? Buscando uma reinvenção do mundo de valores, valores que vão abrir aí, né, para uma nova lógica de mundo, diferente do nazifascismo que estava acontecendo na Segunda Guerra. Aí, gente, a bibliografia que eu usei para fazer a aula e algumas sugestões e referências, tá? Sobre a Segunda Guerra existem muitos filmes, eu botei uma listagem inicial aí. Gostaria que vocês vissem pelo menos o Jojo Rabbit, que eu falei que foi lançado esses anos. Cartas de Iwo Jima também é um filme muito bom que eu acredito que está na Netflix. Eu botei alguns museus aí, esses museus vão possibilitar vocês a viver a Segunda Guerra a partir de imagens, são museus de alguns lugares do mundo que vocês conseguem fazer uma visitação online. Também botei aí alguns jogos de videogame que vão transitar nesse período da Segunda Guerra e alguns livros que são interessantes vocês lerem. Alguns desses livros acredito que vão ter na escola. Praticamente toda escola pública tem uma edição desses livros, então estou deixando disponível. Além desses livros também estará disponível online, tá, gente? Você acha muitas versões online desses livros e de outros materiais sobre a Segunda Guerra. Então busquem expandir o conhecimento de vocês aí, consultando esse material, por favor, tá, gente? A aula de Segunda Guerra é isso, gente. Em breve eu vou lançar a aula 9 aí. Tô tentando produzir o mais rápido que eu posso, tá? Pra gente fechar o bimestre. Até a próxima.